Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Convido para, neste momento, a gente fazer a nossa prece de abertura para os nossos trabalhos. Então, vamos, nesse momento, acerenar os nossos corações, abrir as nossas mentes para mais um dia de aprendizado. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, por mais essa oportunidade. Que possamos, Senhor, compreender os ensinamentos que nossa irmã Alessandra vai nos passar hoje e principalmente que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que a espiritualidade amiga possa intuir a nossa irmã, fazendo dela um instrumento para que chegue até nós a sua mensagem, a mensagem do Cristo. Obrigada, Senhor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, União Espírita de Tabatinga, neste primeiro dia da semana, ao qual nos reunimos para estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Então, que o nosso Mestre de amor possa nos direcionar para que possamos nos fazer entender, assim como diz agir na prece, para que a mensagem dele chegue a todos os corações que aqui estão, os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa casa União Espírita de Tabatinga. Então, vamos começar o nosso estudo. Nós nos propusemos a fazer um estudo das revelações, não é? Então, nós estudamos a primeira revelação e ela é centrada na personificação de Moisés e com ele, um grande médium que trouxe-nos as leis divinas, que é o Decálogo, não é? E agora nós vamos para a segunda revelação. A segunda revelação, ela se dá para a humanidade mais ou menos num tempo de 1500 anos entre a primeira e a segunda revelação. Tá? Então, nós compreendemos por nossos estudos que há uma evolução do pensamento religioso. A humanidade, ela está a passos de evolução. E para que isso aconteça, Jesus, Deus, vai direcionando para que cheguem a todos as informações necessárias para o aprimoramento de nós mesmos, para que nós possamos realmente, efetivamente, fazer o que é necessário para nós, que é a evolução. Então, no tempo da segunda revelação, há uma outra característica de sociedade na época. Mas, para que nós compreendamos melhor, esta revelação, ela é personificada em um ser, o Cristo. E nós vamos compreender
o Cristo Espírito e o Cristo encarnado, tá? Homem, né? Encarnado. Vamos lá, então. Aqui? Tá desligado. Acho que agora vai. Pronto. Então, vamos lá. Vamos relembrar, então, o que quer dizer revelação. Revelar é uma palavra que vem do latim revelare, cuja raiz é velum, véu, que significa literalmente sair de sob o véu. É descortinar, é abrir e figuradamente descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, a revelação, ela traz a luz, ela descortina, ela abrilhanta um conhecimento novo para todos nós. Isso é a revelação, tá? Algo que era desconhecido até então. Nós aprendemos lá com Moisés que a sociedade a qual ele tinha em mãos era um povo um tanto embrutecido, bárbaro, não é? Que necessitava de muitas regras. Então Moisés, com a primeira revelação, ele impõe a justiça para que ele pudesse ter um controle daquele povo ao qual estava sob o seu domínio, tá? Já após 1500 anos mais ou menos, houve um progresso nessa população a qual ele, não é? Ele dirigiu, mas ainda eram um tanto embrutecidos. Deixaram de ser tantos bárbaros, mas ainda tinham embrutecidos o coração. E precisava chegar esta época para que a modificação fosse feita. Então, no livro A Caminho da Luz, nos é revelado o seguinte, que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, há uma comunidade a qual ela está ligada diretamente ao Criador, a Deus. São conselhos que se reúnem para que Deus dê a eles missões que saem das suas mãos, das suas rédeas, para a vida de todas as coletividades planetárias. Então é algo muito além, percebem? Muito além do que nós aqui no nosso planeta. E junto de Deus estão esses espíritos, os espíritos numerosos chegados ao cume da escala dos espíritos puros. Então nós, pela doutrina espírita, aprendemos que há uma escala evolutiva. Espíritos imperfeitos, espíritos bons. E para nós, nosso atual conhecimento, nós chegamos até os espíritos puros, que são os espíritos perfeitos. Mas, nesta mensagem, Lacordaire vem nos dizer que essa escala dos espíritos puros, dentro dela também há uma
escala, uma evolução, que para nós ainda não foi dado conhecer. E que esses espíritos que fazem parte dessa comunidade, que trabalham diretamente com o Criador, que recebem dele todas as diretrizes para as missões que lhes são confiados, eles estão no topo dessa comunidade aí, dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios. Por quê? Porque com o trabalho íntimo de evolução e transformação de cada um, chegaram a esse topo. Sendo assim, eles podem dirigir as execuções que Deus lhes confia, né? Então ele escolhe dentre eles os seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Eles podem ser chamados de Cristos. Então aí nós já conseguimos identificar a excelsitude do nosso Mestre. Porque Jesus é um Cristo de Deus. Jesus faz parte dessa comunidade ao qual tem uma comunhão perpetuamente ligada ao Criador. Percebem? Então, sendo Jesus um Cristo, ele é diretor angélico do nosso orbe, do nosso planeta. Pois é essa missão que o Deus deu a ele, certo? E é o nosso governador planetário. Então, olha como é Jesus. Jesus é o nosso Cristo, responsável por nosso planeta. Então, se ele é o responsável por um planeta, ele já existia e já estava nessa escala no topo da escala de espíritos puros, antes do quê? Da formação da Terra, do nosso planeta Terra, certo? E ele recebe de Deus essa incumbência de cuidar do nosso planeta. Então, com suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia, o alvo da sua misericórdia, sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. É como se Deus, pela vontade dele, de Criador, tirasse do sol e desse ao Cristo a formação do planeta Terra. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então ele está lá, desde o primeiro fragmento da formação geológica do nosso planeta. Então, sendo assim, este Espírito, Cristo Espírito, tá? É o missionário da segunda revelação. Jesus, então, é o Cristo de Deus, ao qual é responsável pelo nosso planeta. Tudo bem até aqui? Então, vamos seguir. Antes da sua chegada, porque houve um momento em que era necessário uma mudança na estrutura emocional dos tutelados do Cristo, que são os espíritos encarnados no planeta e também os desencarnados, porque é uma totalidade. A humanidade precisava melhorar, precisava avançar, principalmente na questão moral, na moralidade, certo? Então, o mundo era um imenso rebanho desgarrado
e estava mergulhado numa miscelânea de ideias religiosas. Estava perdido, certo? No sentido de confusão. Predominantemente politeístas. O que são religiões politeístas? Aquelas que adoram vários deuses. E Moisés, com a primeira revelação, nos trouxe a ideia do Deus único. Então já houve um progresso? Sim, grande progresso. Mas ainda haviam civilizações, né, que estavam nessa ideia ainda politeístas. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidade, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Então, não poderia continuar desta forma. Então, houve a necessidade do Cristo vir até nós. Então, esta comunidade de espíritos puros do topo da escala se reuniu novamente, porque eles se reuniram quando foi formado o planeta e depois para programar a vinda do nosso governador aqui. E assim foi escolhido quem seria sua mãe, quem seria o seu pai, a localidade que ele ia nascer, tá? Porque ele ia encarnar, diferente de reencarnar. O Cristo não teve reencarnações, não encarnou, desencarnou, encarnou novamente. Ele teve a encarnação aqui no planeta Terra. Porque ele não era terráqueo. Porque o que é um ser terráqueo? É aquele ao qual ele tem a sua formulação do seu perispírito, da sua evolução, formado pelos elementos ao qual fazem parte do nosso planeta. Como Jesus, o Cristo, ele estava lá antes da formação, ele não é originário do planeta Terra, certo? Assim, não é? Então, ele não é terráqueo. E precisava que ele viesse. Porque ele tinha que mexer com as estruturas, modificar o curso da humanidade. E mexeu. Ao ponto de o nosso calendário ser sinalizado com a sua chegada, o ano do seu nascimento. Por isso, ele esteve encarnado no nosso planeta há 2024 anos. Certo? Sigamos. Então, precisava ter toda uma programação para que ele desenvolvesse a sua missão. A esfera do Cristo se aproximava da Terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se do mundo espíritos que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Então, até mesmo os seus apóstolos já estavam programados a sua vinda para que a mensagem do Cristo do Evangelho pudesse perpetuar. Então, houve toda uma programação. E Jesus, sendo o Rei dos Reis, o maior dentre todos os habitantes do planeta Terra, ele escolheu nascer onde? Na manjedoura, né, gente? Na manjedoura. Poderia ter escolhido um palácio? Se poderia. Poderia. Mas ele chegou. E começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade.
terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Também está lá no A Caminho da Luz. Então, Jesus é tão grande espiritualmente que tem uma conexão direta com o Criador, com Deus. Ele veio exemplificar, ele vivenciou a mensagem vinda do próprio Deus, que é o código da fraternidade e do amor. Então, a segunda revelação, ela se baseia no Cristo de Deus, que é Jesus, o nosso mestre, que veio implantar no nosso coração o amor. Não implantar, né? Seria tão fácil, né? Vamos lá, coloca lá, amor. Não. Ele veio nos ensinar a desenvolvermos o amor, a aprendermos a amar. E deixou o seu exemplo em todos os seus passos, direcionando-nos para este fim, que é o amor. E nós estamos aqui hoje relembrando tudo isso. E ele veio mostrar isso para nós há 2000 anos atrás. Então, ele é o enviado de Deus. Ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria nas ordenações sagradas da vida no infinito. Certo? Então, Jesus, ele é o nosso guia e modelo da humanidade. O que é guia? Aquele que dirige, que direciona, que orienta. Ele é o nosso guia, ele nos orienta. E modelo? É o que exemplifica, é aquele que nos faz perceber por meio das ações e das atitudes a forma correta de agir, a forma correta de fazermos algo. Então, ele é o nosso guia e modelo da humanidade. Para o homem, todos nós, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, a conexão de Deus para com Jesus e de Jesus para com Deus, enquanto ele esteve encarnado aqui, quando ele esteve aqui no nosso planeta, foi constante. Jesus se retirava, ele ia ao monte para orar. E a conexão era direta com o Pai. Recebia as orientações constantes de Deus. Então, muitos dizem que ele era o médium de Deus, que ele recebia diretamente as orientações do Pai para o cumprimento da sua missão aqui conosco. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade superior, não é? Como que nós devemos ser perfeitos? O que é perfeição? E eles dizem, vede Jesus. Como que chegamos à perfeição? Como que evoluímos? Vede Jesus. Siga Jesus. Observe, analise, estude Jesus. E ele disse uma coisa muito importante, que ele não veio destruir a lei. Ele não veio falar que tudo que Moisés fez estava errado. Não, de forma alguma. De forma alguma. Sobre a lei de Deus recebida mediunicamente por Moisés e conhecida como os 10 mandamentos, o Cristo ensinou como compreendê-la e demonstrou como praticá-la.
porque ele praticou todas as leis de Deus. Praticou, viveu, mostrou com os seus exemplos. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, que Moisés trouxe com os 10 mandamentos. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da sua doutrina. Porque Jesus, ele abrangeu as leis de Deus nesta aqui, ó. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque ele não condenava? Porque ele amava. Ele sabia da nossa pequenez, das nossas imperfeições. Então, o olhar de Jesus para com todos nós, os que estavam naquela época ao seu lado, e para com todos nós até hoje, é o olhar de amor e de misericórdia. Ele é aquele que compreende as nossas fraquezas e quer nos ajudar, nos auxiliar. A mensagem cristã nos esclarece que o Velho Testamento, que é onde estão as leis de Deus, que é narrado os profetas, Moisés, toda essa parte do pensamento religioso, certo? Ele é o alicerce da revelação divina. E o Evangelho, que é o Novo Testamento, onde é narrado os fatos de Jesus, todos os seus passos, as suas lições, as suas mensagens, tá? Ele é o edifício da redenção das almas. Então Moisés trouxe a base, o alicerce, para que o Cristo pudesse edificar a sua doutrina, os seus ensinamentos. E vamos lá. Quais foram os ensinamentos que ele nos deu? Vamos relembrar, porque nós já sabemos tudo isso, certo? O primeiro, a humildade, que começou lá na manjedoura. Nasceu diante dos animais, não tinha um lugarzinho aconchegante. Hoje é todo um evento, não é? Quando uma criança vai nascer. Não é um evento? É um evento. E graças a Deus, porque evoluiu, progrediu. Lá naquela época era diferente. Mas ele quis nascer ao meio dos mais simples e singelos, os animais. Mostrando para nós que a humildade é a base do trabalho que nós devemos fazer dentro do nosso íntimo. É fundamental lição que a manjedoura nos traz, o ponto de partida da vida cristã, o berço da vida com o Cristo. Então, se nós quisermos caminhar com Jesus, essa é a primeira virtude que nós temos que trabalhar dentro de nós, a humildade. Também veio nos ensinar a lei do amor, demonstrando-a, exercendo-a. O amor resume a doutrina de Jesus toda, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, vamos aprender a amar com Jesus, seguindo os seus passos, observando as suas ações, agir como ele agiu. Lembra da música?
Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Só assim seremos o quê? Felizes. Viver como Jesus viveu. Amor e justiça de Deus. Ele veio nos dizer que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Então, Deus também nos ama. Porque Jesus, ele veio falar para nós que Deus era o quê? O Pai. O Pai, o que é? Amor, aconchego, proteção, confiança. É aquele que nos proporciona o sustento. Entenderam? É o Pai. Fidelidade a Deus. A primeira qualidade a ser cultivada no coração é a fidelidade a Deus. Porque Deus é o Pai. E com Ele temos que comungar, nesse sentido de compreendê-lo. Que muitas vezes nós não queremos aceitar os seus desígnios. Não é? E muitas vezes nos revoltamos com situações da nossa existência, da nossa vida. Então, nós temos que ter a fidelidade a Deus, e cultivá-la no nosso coração. É a primeira qualidade. Compreender que Ele quer o melhor para nós. E muitas vezes nós achamos que o melhor para nós é uma coisa, mas Deus não. Ele sabe, Ele nos conhece e sabe o que é melhor realmente para nós, o que vai nos fazer progredir, porque nós todos também vamos chegar ao topo da escala evolutiva. Estamos a caminho, esse é o objetivo. Nascemos para o progresso, isso é fato. Uns vão um pouquinho mais rápido, outros um pouquinho mais devagar. O que não pode é parar, estacionar. Não tem como amar a Deus se não aprendermos a amar o próximo. Mesmo que esse próximo azucrina nossas ideias. Mas por que eles azucrinam as nossas ideias? Justamente para que nós desenvolvamos outras virtudes. A paciência, a tolerância, a benevolência, a caridade, porque temos que aprender a ser caridosos com o próximo. Tudo isso é o amor ao próximo. O amor ao semelhante é um dos princípios basilares do cristianismo, incessantemente exemplificado por Jesus. Jesus amou até aquele que enfiou a lança no seu coração. Jesus amou aquele que chicoteou. Jesus amou aquele que pregou na cruz. Jesus amou aquele que o traiu. Ele amou. Porque ele é o maior de todos, não é? Em evolução, que já habitou o nosso planeta. Mas ele disse que ele venceu o mundo. Que mundo que ele venceu? O mundo das dificuldades, que ele também, Jesus não foi criado da forma como ele é. Não, foi conquista dele. Ele foi criado como nós, porque ele é nosso irmão, filho do mesmo Pai, que é Deus. E nós também vamos vencer. Então, nisto, olha o que ele diz, tá no Evangelho de João. O amor ao próximo, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, aqui ele nos chama. Olha, você é meu discípulo, mas você tem que amar um ao outro. Vocês têm que aprender a se amar. Ele chama-nos ao amor.
Jesus falou o tempo inteiro do reino de Deus. Isso daqui dá uma palestra, Sandra. O reino de Deus. A pregação de Jesus gira em torno da noção básica do reino de Deus, que ele estabelece como meta a atingir, objetivo pelo qual devemos convergir todos os esforços, sacrifícios, renúncias e anseios. O que é o desenvolver do reino de Deus? O que é o reino de Deus? Temos várias formas de elucidar o reino de Deus, mas a principal é a edificação do reino de Deus no coração dos homens. No coração de cada um de nós. É conseguirmos compreender as suas leis e não mais transgredi-las, e sim praticá-las, para que nós possamos melhorar, nos transformar. Olha isso também, Jesus ensinou, não é? Que temos que perdoar, a necessidade do perdão. O perdão, ela é uma necessidade humana, é o caminho seguro da felicidade. Não existe felicidade se tivermos pendência com os nossos irmãos. Não existe. Não tem paz de consciência. Perdoar é um fato a ser executado. É um trabalho grandioso que fazemos dentro de nós, mas precisamos realizar. O perdão também é outra palestra, né? Ele é amplo, mas Jesus vem dizer que precisamos, porque os seus apóstolos perguntam para ele: ô mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E o que ele diz? Até 7 vezes? Ele pergunta. E ele fala: não, até 70 vezes 7 vezes. Que quer dizer uma infinidade de vezes. Sempre. Sempre que houverdes ofendido, desde que houverdes ofendido, perdoe. Ele até falou que tem que dar outra face, não é? Mas o que é essa outra face? Não assim, né? Vamos lá, bate aqui também. Não é assim. É o sentido de não sentir esse sentimento de raiva pelo outro, de vingança, de cólera, que tudo isso corrói o nosso espírito, os nossos sentimentos. Então, nós temos que nos libertarmos de tudo isso. Não alimentar o ódio, porque o ódio também corrói dentro de nós. É nos libertar. É transformar o ódio em amor. Por isso vivemos em sociedade. Por isso vivemos em família. Por isso vivemos nos nossos trabalhos. Por isso, com o relacionamento entre os semelhantes, também progredimos, evoluímos e vamos passando nos testes. Olha aqui, que Jesus também veio nos ensinar o valor da oração. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. Porque quando oramos, nos conectamos com o Criador, assim como Ele. E nós temos essa oportunidade. É só praticar. Todo mundo sabe orar. O orar é elevar o pensamento ao Pai. É nos conectarmos intimamente com Ele. É compreender que somos a criatura e Ele o Criador. É nos colocarmos diante dEle
e das suas vontades. É confiar plenamente nos seus desígnios. É nos fortalecer diariamente com esse seu poder e sustentação, para que nós possamos seguir em frente. Então, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. É um modelo de oração que veio do próprio Cristo, que é a forma como ele falava com o Pai. É dele para com Deus. E deixou para que nós possamos fazer essa oração. Esta oração ou qualquer forma de falar com Deus, que seja do íntimo do coração, uma prece sentida, que brote do nosso espírito e da nossa alma. Pronto. Senhor, eis-me aqui. Faça a sua vontade. Proteja-me, me direcione, me fortaleça. É a forma como você, ou eu, como nós falamos com Ele. É íntimo. É só de nós para com Deus. Então, a segunda revelação é o Cristo, que trouxe para nós a lei de amor exemplificada, vivenciada, e o seu evangelho, que aqui está para todos nós. E ficou e ficará, porque ele disse que nenhuma das suas ovelhas estará perdida. Nós somos o seu rebanho, as suas ovelhas. Ele não nos deixará, estará conosco até o fim dos tempos, não é assim? E o cristão, que somos todos nós, porque cremos em Cristo, que é Jesus, verdadeiro, deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre. Porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos, todos nós, edifiquem no íntimo as virtudes, com a qual saberão remontar ao calvário de suas dores no momento oportuno. Então, o Evangelho do Cristo é a nossa tábua de salvação. É ali que compreende os seus ensinamentos, para fortalecer-nos, para que nós possamos vivenciar as dores dos nossos calvários íntimos, quando ela chega até nós, para que nós possamos superar todas elas. Então vamos lá. Vamos fazer um apanhado só, né? O que Moisés trouxe e o que Jesus trouxe, para a gente comparar. Então, Moisés trouxe para nós a ideia de um Deus antropomórfico. O que é isso? É aquele Deus mais humano, né? Aquela imagem daquele velhinho, sabe? Aquele velhinho que tá aqui como se tivesse uma composição física igual à nossa. Isso é o Deus antropomórfico. Mas Jesus nos trouxe que Deus é a perfeição moral. Moisés, um Deus punitivo, ele cuidava, ele zelava, mas ele ainda era punitivo, porque ele tinha aquele povo bárbaro nas mãos e ele tinha que agir daquela forma. Não tinha opção. Mas Jesus nos trouxe que Deus é o Pai, misericordioso e bom, amoroso. Moisés ensina a temer a Deus, não é? E Jesus ensina-nos a amar a Deus. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Moisés tem nos judeus o povo eleito. O povo eleito. Então, por que nos judeus? Porque era a comunidade ali, os hebreus, os judeus. É ali que chegaria a mensagem do Deus único, tá? E Jesus também era dessa comunidade, ele também era judeu. Ele nasceu nesse meio, tá?
Mas ele disse que todos somos irmãos, filhos de Deus, até mesmo aqueles que estavam ainda praticando as religiões politeístas, e não somente aquele que acreditava no Deus único. Moisés cuida da vida terrena e Jesus trata da vida espiritual. Moisés impõe a fé cega e castiga. Jesus prescreve a fé racional e não castiga. Moisés usa a pena de talião, que é o olho por olho, dente por dente. Jesus já fala que é para perdoar. Moisés diz assim, roubaram a sua ovelha, vai lá e rouba a ovelha dele também. Mas Jesus diz que tem que fazer o quê? Perdoar, é a misericórdia e a fraternidade. Moisés é a autoridade absoluta. Jesus, a autoridade racional. Moisés proíbe a comunicação com os espíritos, porque era uma prática tão comum que era abusiva naquela época. E Jesus, ele diz, e ele fala com os espíritos e manifesta-se como um espírito, porque ele era um espírito encarnado, assim como nós. Moisés determinava as conquistas, as guerras, e Jesus, nada a pedir de volta ao próximo, seguir, tá? Sendo assim, o amor é mais forte que o ódio, mais poderoso que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si o reflexo mais poderoso do amor divino. E todos nós temos a centelha divina nos nossos corações, porque todos nós também somos filhos do Criador. Que nós possamos lembrarmos sempre disso. Não podemos esquecer disso, que Jesus é o nosso irmão, filhos do mesmo Pai. Ele veio nos ensinar, como o irmão mais velho, como nós devemos fazer, não é? Nos direcionar. Está presente nas nossas vidas, não nos abandona, nos fortalece dia a dia e quer que nós vençamos o mundo assim como ele venceu. Então, que Jesus nos abençoe e permaneça conosco hoje e sempre.